Eu vou contar para você o que é, afinal, a mielodisplasia. Se você ainda não me acompanha, só me seguir nas redes sociais, no @fernandemato. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo. Mas vamos lá ao vídeo. É um assunto que eu gosto bastante, por isso eu já até escrevi esse capítulo do livro. Eu vou me basear nele, que é esse livro aqui. Vou me basear nele para a gente conversar, ter essa conversa aqui. Primeira coisa, quando você tem uma queda de plaqueta, uma queda de leucócito e uma queda de hemácia, todas as células, sempre a gente tem que avaliar por que isso está acontecendo. Existem doenças infecciosas que causam isso? Existem. Existem doenças reumatológicas que causam isso? Existem. Existem doenças hematológicas que causam isso? Sim. Aqui vão entrar as leucemias e as mielodisplasias. Às vezes as pessoas podem chamar a mielodisplasia de uma pré-leucemia, mas eu queria que você soubesse que não são todas as mielodisplasias que vão virar leucemia, inclusive algumas nunca vão virar. O que acaba acontecendo na mielodisplasia é que houve um defeito na produção das células, por algum motivo, ela pode ser de novo, ou seja, a gente não consegue identificar esse motivo, ou secundária, alguma exposição química, alguma medicação, como por exemplo quimioterapia, radioterapia ou alguma imunossupressão no longo prazo. Na infância, a gente vai ter a mielodisplasia associada a algumas doenças genéticas, como monossomia do 7, a trissomia do 8, a anemia de Fanconi e a doença de Black-Van Diem. Todas elas podem evoluir com mielodisplasia e, nesses casos, o tratamento mais adequado é o transplante. Feito o diagnóstico de mielodisplasia, a gente vai classificar. Classifica como uma mielodisplasia com displasia unilinhagem, ou seja, vai ter só anemia ou até uma bistopenia sem blasto. Mas na medula a gente vai ver uma única linhagem com mais do que 10% de células displásicas. A gente pode ter uma mielodisplasia com uma linhagem, com sideroblasto em anel, pode ter uma mielodisplasia multilinhagem, pode ter uma multilinhagem com sideroblasto em anel, e aí a mielodisplasia com excesso de blastos tipo 1 e tipo 2. Que aí essas duas, com excesso de blastos, elas são sim a pré-leucemia. Então a gente começa a apresentar um aumento do número de células imaturas, que são as células leucêmicas, só que num nível ainda abaixo do que a gente chama leucemia. Então por isso que a gente confunde às vezes essas primeiras que são com uma sobrevida longa, que o paciente não vai ter nenhuma alteração, uma mielodisplasia que é sim uma pré-leucemia, que se a gente não fizer nada, o paciente vai evoluir para uma leucemia. Fora isso, a gente ainda tem a inclassificável, que ela vai ter uma citopenia e não vai encontrar nada na medula óssea, não vai nem ter a displasia. A gente pode ter uma mielodisplasia com a deleção do 5Q isolada, que é bem conhecida e a gente tem um tratamento específico para essa. E a gente vai ter a anemia refratária com sideroblasto em anel com aumento das plaquetas, né? Então o paciente ele não vai ter anemia, não vai ter blasto, só que vai ter uma plaquetose e aí ela vai ter, na hora que a gente olha lá a célula, vai ter sideroblasto em anel. Na biópsia de medula, a gente encontra uma medula com poucas células, chamada hipoplásica, ou pode ter fibrose também. O diagnóstico, o que a gente vai precisar é fazer o tratamento. Como que a gente vai definir qual é o melhor tratamento para você? Primeira coisa, vai colocar no score de risco. Então, a gente vai ver qual é o risco da sua mielodisplasia virar uma leucemia. O que a gente costuma fazer é ver o hemograma, se tem mais do que 10 de hemoglobina ou menos do que 8, se tem mais do que 800 ou menos do que 800 neutrófilos, se tem mais do que 50 mil, mais do que 100 mil ou menos de 50 mil plaquetas. Cada variação dessas daí vai ganhar uma pontuação, bem como o número de blastos na medula, então a porcentagem de blastos que existe na medula, e o cariótipo, a mutação que a gente encontra naquele exame do cariótipo. Tem várias mutações que são de prognóstico ruim, muito ruim, sempre mais do que 3, que a gente chama de cariótipo complexo. Até 3 mutações é um cariótipo ruim, 2 mutações, um cariótipo intermediário. E um cariótipo
bom é um cariotipo normal e o muito bom com deleção do Y e deleção do 11Q. O que a gente costuma fazer é olhar quais são as mutações que têm bom prognóstico. Eu tava com o livro aberto aqui, mas me deu um ataque de alergia, então eu vou colocar aqui para vocês uma foto. O que acaba acontecendo é que a gente precisa fazer essa avaliação do score prognóstico, mas também precisa avaliar o paciente, porque não é todo paciente que aguenta tudo que a gente tem para oferecer. Então, comorbidades, idade, se tem doador, não tem doador, então tudo isso vai ser avaliado também. Feito o diagnóstico, a gente vai definir se vai usar fator de crescimento de célula, que a gente tem para todas as células, se a gente vai usar agente hipometilante, se a gente vai fazer uso de quelante de ferro. Então, a gente tem algumas estratégias terapêuticas que são muito boas. A gente pode pensar em lenalidomida, num paciente que tenha uma deleção do 5Q. E aí, a gente sempre que tem falha, que foi uma das perguntas que costumaram aparecer aqui, a gente gosta de reavaliar a medula para ver o que tem, se tem alguma mutação a mais, e pensar no painel NGS para mielodisplasia. A gente tem novos agentes que estão sendo estudados em mielodisplasia, e isso tem tido um resultado promissor. A mielodisplasia é uma doença complexa. Na verdade, ela não é uma doença, elas são muitas doenças. A angústia da mielodisplasia é você não saber como essa doença vai se comportar. Eu acho que dá para fazer um paralelo com tratamentos de outras doenças, que a gente pensa que, eu não sei se eu vou ter uma hipertensão, que vou ter um infarto, ou se vou ter aquela hipertensão que vai ficar, tomando remédio controlado a vida toda. Quando eu coloco dessa forma, a gente consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor, não se preocupar muito com a doença, porque ficando sem transfusão, a qualidade de vida melhora muito. Nem todo mundo vai conseguir ficar sem transfusão, mas dá pra a gente conviver muito bem, muitos anos, mesmo fazendo transfusão.